Fala pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira, aqui da Escola do Padeiro e Confeiteiro. Antes de começar nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal que tem muitas novidades, várias receitas técnicas também para você. Clique no sininho para receber a notificação quando colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Hoje vou fazer um pão polvitica, um pão muito legal de origem croata, um pão aromático, saboroso. Não se preocupem, porque na descrição vamos colocar a receita completinha para você. Então siga agora o passo a passo dessa deliciosa receita. Bom pessoal, a primeira etapa é preparar o recheio do nosso pão. Então eu vou colocar na panela o leite e a manteiga, somente para derreter a manteiga e ficar mais fácil para poder preparar o nosso recheio. Não precisa cozinhar, é somente derreter e misturando. O diferencial desse pão é justamente o recheio. Olha só, derreteu toda a manteiga. Vou desligar o fogo e agora eu vou adicionar açúcar mascavo, farinha de nozes. Pode também deixar as nozes um pouquinho trituradas, um pouquinho os pedaços, né? Aí você vem formando uma pasta, ó, aqui misturando. Agora vou adicionar pasta de baunilha ou aroma de baunilha, é opcional, tá? Mas fica bom. Depois, cacau em pó, canela em pó e um ovo. E venho misturando todos os ingredientes. É importante preparar antes para você deixar esfriando enquanto prepara a massa. Então faz esse processo e deixa em temperatura ambiente. Não leve na geladeira, porque senão o recheio, a manteiga vai cristalizar e o recheio vai ficar firme. Então é essa textura que precisamos aqui para você conseguir passar na massa e fazer o pão polvitica. Bom, preparei duas opções de recheio. O pão polvitica é de origem croata e tradicionalmente o recheio é feito com nozes e especiarias, em especial canela e baunilha. Mas eu fiz também uma opção com frutas vermelhas, porque esse pão também se popularizou nos Estados Unidos e também criou-se versões com frutas vermelhas, mirtilo, que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui foi o recheio que preparamos, feito com açúcar mascavo, farinha de nozes, e eu fiz também utilizando a mesma base de frutas vermelhas. O que eu mudei? No lugar das nozes, eu adicionei farinha de amêndoas. No lugar de açúcar mascavo, eu adicionei açúcar refinado, mesma quantidade. Retirei a canela, retirei o cacau e adicionei pasta saborizante de frutas vermelhas e também adicionei o aromatizante de baunilha, e aí eu tenho essa característica. Dá para fazer com pistache, com café, dá para você criar pães diferentes utilizando a mesma receita. Olha só que dica legal. Vamos preparar a nossa massa do pão polvitica, um pão croata delicioso, bem macio. Bom, para facilitar a sua vida, eu vou fazer um método indireto utilizando esponja. Quando utilizamos um método direto ali, é necessário utilizar um melhorador. Se você tiver um melhorador, você pode fazer direto, mas eu vou fazer com uma esponja se você não tem um melhorador. Você vai pegar a água da receita, não se preocupe porque a receita na descrição para você acompanhar, mas eu vou fazer uma esponja com 150 ml de água, 200 gramas de farinha da receita. Sempre que você for fazer esponja, se você pega 200 gramas de farinha, é importante descontar da receita final. Então eu peço 1,2 kg de farinha, depois no final vou colocar apenas 1 kg. Então 200 de farinha e fermento biológico seco massa doce. Como que eu fiz a esponja? Misturei o fermento com a farinha, adicionei a água, fiz uma esponja e deixei crescer por 15 a 30 minutos, que é essa esponja que ela fica bem macia, fermentada. Vamos preparar a nossa massa. Vou adicionar a esponja. Olha só, a esponja ela vai servir como um reforçador, um reforço, né? Para o nosso pão crescer e manter a estrutura. Às vezes seu pão murcha porque você não fez uma esponja ou não utilizou um melhorador ou até mesmo um levain.
Agora, a farinha de trigo, ovos, gelado, tá? Importante, todos os ingredientes gelado. Manteiga está levemente macia, mas não leve no micro-ondas para derreter. Retire ali da geladeira uns 20 minutinhos antes. Sal, açúcar refinado e agora vou adicionar o leite aos poucos, dando o ponto. A quantidade sempre eu coloco na receita aproximadamente, porque vai depender do tipo de farinha de trigo que você for utilizar. Pode ser uma farinha de trigo especial, uma farinha que você encontra no supermercado para fazer esse pão. Se você for utilizar uma farinha profissional, aí talvez puxe um pouquinho mais de leite, tá? Mas importante sempre adicionando o leite aos poucos. E agora vamos bater aí pelo menos uns 3 minutos em velocidade lenta, depois vou aumentar a velocidade e deixar bater até ficar uma massa lisa e enxuta. Chegamos no ponto de véu, olha só, tirei da maceira. É importante não esquentar na massa, sempre respeitando a temperatura de no máximo 27 graus. E está no ponto que precisamos. Dividir em pedaços de 200 gramas. Claro que o tamanho vai depender muito do tipo de forma. Para cada forma eu preciso de 3 pedaços. Se você tem uma forma pequena, você pode dividir em pedaços de 100 gramas, 150 gramas, mas depende muito do tamanho da forma que você for utilizar. 100 gramas fica legal aí numa forma de bolo inglês, 300 gramas total de massa. Agora vou cobrir com plástico e deixar fermentar de 30 minutos até 1 hora. Vai depender aí da sua região, mas é importante que essa massa fermente, relaxe o glúten para você conseguir abrir essa massa bem fina. Então é importante deixar ela crescer, sempre coberta com plástico. Bom, descansou a nossa massa, é importante relaxar o glúten. Agora, com o rolo, polvilhei um pouco de farinha de trigo na mesa e na massa, vamos abrir, deixando essa massa bem fina, tá? Sempre abrindo, deixando ela retangular e bem fina. Pode ir abrindo e vou repetir o mesmo processo, mas é importante, abre cada uma, sempre coloca um pouco de farinha, bem fininha. Depois espalhamos o recheio, faz uma de cada vez, ó, bem fininha. E deixa no final ela grudar na mesa mesmo assim, claro, sem, a massa ficar muito grudada, somente presa com farinha, olha só, tá vendo que ela tá ficando? Porque se eu tirar aqui, ó, ela vai encolher, ela volta, então você vem, ó, bem fininha, que é a característica desse pão. Agora eu vou vir com o nosso recheio, com uma espátula, e espalhar bem pouco recheio, porque vamos dar várias voltas. Então você vem com o recheio. O processo de frutas vermelhas é o mesmo, tá? Vai fazer o mesmo processo. Ou se você preferir fazer de pistache, limão siciliano, aí você decide. Ó, vem espalhando sem excesso, tá? Espalhando bem. E agora vamos enrolar bem fininho, ó. Tem um pouquinho aqui ainda que falta recheio, importante passar bem. Enrolando aqui, como se fosse um rocambole. E agora, ó, eu venho enrolando e puxando. Venho enrolando e puxando, ó. Cada vez que eu enrolo aqui, dou uma puxadinha, mantendo sempre bem preso. E vou repetir o processo com as outras 2 tiras, sempre abrindo e enrolando. Aqui. Tá certo? Vou reservar e repetir o processo com as outras 2 partes. Bom, agora vou colocar a massa nessa forma de pão de forma baby. Ela cabe 450 gramas de massa, mas eu vou colocar 600 gramas de massa porque esse pão é importante crescer bem apertado. E aí vocês vão ver como que fica. Olha aí. E vou deixar crescer por pelo menos 60 minutos até ali 90 minutos para levar para assar. Bom, nosso pão polvitica cresceu por aproximadamente aí 60 minutos, a mais ou menos 1h30. E agora vou levar para assar no forno turbo 140 graus,
Forno lastro 180 graus, forno caseiro também 180 graus. E vou dar duas opções. Uma eu vou pincelar leite e colocar açúcar perolado. E o outro vou colocar a tampa para ficar um formato retinho, bem diferente. Então, eu vou pincelar leite, somente leite, porque é um pão que demora um pouquinho mais para assar, né, em média 30 minutos. Se você pincelar gemas, ele vai queimar e no meio vai ficar cru porque ele tem bastante recheio. Então o leite, ele dá uma coloração meio que madeira. Então uma boa dica para você, ó. Então nesse aqui eu vou colocar leite e açúcar perolado, que é esse açúcar granulado, para decorar. Dá para perceber que o pão ele cresce irregular. Por quê? Como colocamos uma tira do lado da outra, ele acaba forçando. O outro eu vou colocar a tampa da forma, né? Vou utilizar uma forma de pão de forma baby, que cabe de 300 a 400 gramas de massa. Vou passar o spray unta a forma. Se você não tiver o spray, pode pincelar ele com óleo, mas é importante passar, porque senão vai grudar na hora que você for tirar o pão. Vou colocar a tampa e levar para assar. Bom, vamos levar o nosso pão para assar. Uma dica importante, o com tampa, quando der 20 minutos, retire a tampa e deixe assar mais 10 minutos sem a tampa. O outro pode deixar assar os 30 minutos, que vai ficar ótimo. Finalizamos a nossa receita pão povitica, essa deliciosa receita lá da Croácia, que se popularizou nos Estados Unidos. Fiz em duas versões, o tradicional com nozes e também com frutas vermelhas, uma boa opção. Como que fica legal, colorido, diferente. Olha esse aqui só com frutas vermelhas, também dá para você fazer com 2 sabores. Utilize a sua criatividade e se você quer aprender a receita mão na massa, na prática, venha fazer um curso com a gente, escoladopadeiroconfeiteiro.com.br. Entre no nosso site, veja a programação e venha fazer um curso com a gente. Lembrando que a receita está na descrição. Se você não achar, aperte no mais que você vai ver a receita completinha. Faça essa receita, compartilhe com a gente, marcando a Escola do Padeiro e Confeiteiro, ou então o chefe Fernando de Oliveira aí nas redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo.